Eu realmente acredito que a inteligência artificial vai tornar 90% dos marqueteiros irrelevantes nos próximos anos. E nesse vídeo eu quero te explicar o porquê. Hoje eu lidero o time de Go-to-Market do G4 e a gente é responsável pelas maiores campanhas da companhia. Já faz alguns anos que a gente usa IA no dia a dia, mas em 2026 mudou completamente o nível. Acho que muita gente deve ter visto aí os vídeos do Thales falando sobre isso, e pra gente ficou muito claro que a IA deixou de ser um Google melhorado e se tornou algo que de fato executa o trabalho que antes era humano. E a verdade é que sim, para muita copy repetitiva, baseada em histórico, a IA já entrega melhor do que muito copywriter júnior. Já consegue fazer análise que poucos gestores de tráfego fazem, já tem capacidade de fazer design, de trazer insights, de criar apresentações, de criar criativos que um designer demoraria talvez horas, ela entrega em minutos. E eu vou te dar um exemplo concreto. No G4, hoje, a gente tem 3 copywriters para toda a empresa. 3, para uma empresa que vai faturar 750 milhões de reais. Uma empresa que nasceu no digital, onde copy é uma das funções mais importantes. E ainda assim, com 3 pessoas, a gente dá conta. Isso seria impensável 2 anos atrás. Empresas que tinham aí 1/3 do tamanho que o G4 tem hoje, tinham times de dezenas de copywriters. E por que a gente consegue fazer tanto com tão pouco? Porque para tudo que já tem padrão e histórico, então, mensagens de WhatsApp, disparos de CRM, anúncios que a gente já sabe que funciona, a gente alimenta a IA com o que funciona, dá o contexto certo e ela replica com uma qualidade muito boa. Melhor muitas vezes do que um humano escrevendo. Então o que aconteceu com o papel do copywriter? Ele virou quase que um consultor da IA. O copy revisa, orienta, garante que saia com qualidade, garante novas big ideas. E a IA faz o trabalho pesado. Ela desdobra essas ideias em dezenas de variações. E é por isso que eu digo que o copywriter júnior, assim como muitas outras profissões de entrada, perdeu muito valor. O que a gente precisa de verdade hoje é do cara sênior. O cara consegue olhar, ter boas ideias e passar essas ideias para uma IA conseguir executar com perfeição. E copy é só um exemplo. Análise de campanha, análise de dados que antes tomavam uma tarde inteira, agora saem em minutos. E isso é só o começo. A IA que a gente tem hoje é, sem dúvida, a pior que a gente vai ver em toda a nossa vida. Talvez tu que tá assistindo ainda ache que a IA não tá boa o suficiente. Talvez seja do que fala, eu usei o ChatGPT, mas ainda não tá legal. Cara, se tu ainda acha isso, olha pra 2 anos atrás e vê se não melhorou. Em 3 anos, desde que o ChatGPT foi lançado, olha a diferença que já fez. Lembra disso? A IA que a gente vê hoje é a pior que a gente vai ver na nossa vida. Então sim, pra tudo que é ensinável, replicável, padronizável, a IA vai substituir o trabalho humano com qualidade. Isso não é alarmismo, é a realidade. Isso pra mim não tem nem mais discussão. A discussão real agora é outra. E é aqui que eu acho que as pessoas estão errando. Todo mundo tá obcecado com ferramenta. Qual IA usar, qual prompt é melhor, qual automação montar, e tudo isso importa, é claro, mas é a parte mais superficial ali da conversa. E eu vou te dizer aqui por que eu acho isso. O maior objetivo das grandes empresas de IA hoje, da Anthropic, da OpenAI, é fazer com que a melhor IA esteja disponível para absolutamente todo mundo e qualquer pessoa consiga usar esses modelos de IA com facilidade. Elas estão investindo centenas de bilhões de dólares nisso, afinal, quanto mais gente usando a melhor ferramenta de IA, mais eles ganham. E tá funcionando. 2 anos atrás, para fazer vibe coding, por exemplo, tu ainda precisava ser um programador. Hoje, alguém que nunca programou na vida já consegue construir uma ferramenta razoavelmente complexa sozinho, talvez em horas, talvez em 2, 3 dias. E, de novo, cada vez vai ficar mais fácil, cada vez a IA vai ficar melhor. Então, ficar bom em ferramenta de IA vai ser como saber mexer na internet. Todo mundo vai saber, não vai mais ser um diferencial. A pergunta de verdade, então, a pergunta que fica é: se todo mundo tem a mesma ferramenta na mão, o que te separa? O que te diferencia de fato no mercado? E para entender isso, primeiro tu precisa entender uma coisa sobre como a IA funciona, como as LLMs, os modelos de linguagem por trás do ChatGPT, do Claude, do Gemini funcionam. Elas são treinadas em volumes gigantescos de texto. E por causa disso, elas tendem ao padrão, ao consenso, ao que já existe. Elas te devolvem o que já foi dito sobre aquele assunto, muito bem organizado. Isso é exatamente o problema, porque o que é genérico não funciona em marketing, nunca funcionou. A principal diferença entre o marketing bem feito e o marketing mal feito sempre foi a capacidade de se diferenciar, de criar algo que se destaca no meio do barulho. E a IA, por natureza, te entrega o padrão. Ela faz com que qualquer pessoa consiga produzir algo minimamente bom, algo aceitável, ainda que tu não saiba nada sobre o assunto. Quem não sabia nada de marketing agora consegue criar um anúncio razoável, uma copy decente, um site apresentável. E isso é incrível em muitos sentidos, democratiza as possibilidades para todo mundo. Mas quando todo mundo produz o minimamente bom, a barra sobe e o minimamente bom vira invisível. O volume de conteúdo já está aumentando e vai aumentar cada vez mais. E no meio desse mar de tanta coisa genérica, o que se destaca? Não é mais a execução, é julgamento.
E aí eu quero trazer aqui um artigo da Sequoia, um dos maiores fundos de Venture Capital do mundo, que me ajudou muito a organizar esse raciocínio. Eles fazem uma distinção entre dois tipos de trabalho, o trabalho de inteligência e o trabalho de julgamento. Eu sinceramente nem gosto do nome inteligência que eles deram aqui, eu acho que o melhor nome seria trabalho técnico, porque julgamento também exige muita inteligência. De fato, provavelmente é o que mais exige hoje. Mas a ideia é poderosa, então vamos separar aqui trabalho técnico e trabalho de julgamento. Trabalho técnico é tudo aquilo que segue padrão, que é ensinável. Pode até ser complexo, pode ser difícil, pode exigir muito conhecimento, mas tem uma lógica clara por trás. Alguém te ensina, tu replica e tu melhora com repetição. A IA vai fazer isso muito bem, vai fazer cada vez melhor. Agora, julgamento é outra coisa. É decidir o que vale a pena fazer. É olhar para um cenário com informação incompleta e escolher uma direção, escolher qual caminho seguir. É saber que o dado tá te mostrando uma coisa, mas a tua experiência, o que tu já sabe sobre o teu mercado, sobre o teu cliente, te diz outra coisa. É ter a maturidade de pesar isso. E não tem manual para isso. Traz isso pro marketing. O que é o trabalho técnico? O trabalho técnico é escrever um e-mail em cima de um modelo que já funciona. É montar variação de anúncio, fazer análise de campanha, construir landing page, segmentar a audiência, gerar relatório. Tudo isso a IA já faz. É exatamente o tipo de coisa que a gente usa a IA para fazer no G4 hoje. E o que é julgamento? É decidir qual mercado atacar. É entender que a promessa de uma campanha tá errada já no início, simplesmente porque tu conhece o teu público e tu sabe o que funciona. É perceber que o problema não é a copy, é a oferta. É escolher não fazer algo mesmo quando todo mundo tá fazendo. É ir pro caminho inverso quando o mercado inteiro tá indo pro outro lado. É até a leitura de que um canal tá saturando antes de virar senso comum. A tese da Sequoia é que a IA tá avançando muito rápido sobre o trabalho técnico. Então o que sobra de valioso de verdade é o julgamento. E aí vem o ponto. A maioria dos marqueteiros passou a carreira inteira no trabalho técnico. Aprendeu a operar ferramentas, seguir playbook, executar campanha. E fazia sentido, porque isso era escasso. Era difícil achar mão de obra boa no mercado. Poucos sabiam fazer esse trabalho técnico bem e por isso eles eram muito bem remunerados por isso. Agora é a nivela. E quem só sabe executar vai se encontrar numa posição muito difícil. Porque o mercado vai parar de pagar caro por execução que uma IA faz igual ou melhor. Isso vai virar commodity. Não é que esses 90% vão desaparecer amanhã. É que o valor de mercado de quem só sabe fazer trabalho operacional vai cair muito. E muitos vão descobrir tarde demais que nunca aprenderam a operar na camada de cima. Nunca tiveram um julgamento de fato. Nunca precisaram tomar decisão. E tem uma frase do Naval Ravikant, um grande investidor do Vale do Silício, um cara que entende muito de filosofia, que fecha esse raciocínio. Ele diz que marketing é um jogo criativo e adversarial. E se tu olhar, é sempre o mesmo ciclo. Canais são descobertos, explorados ao máximo e descartados. E isso é muito importante, porque a IA acelera esse ciclo inteiro. Antes, quando tu descobria uma estratégia boa, levava meses até o mercado copiar. Hoje, em poucos dias, já tá todo mundo fazendo igual. E quando todo mundo copia rápido, a execução deixa de ser vantagem por muito tempo. Quem ganha nesse jogo é quem descobre coisas novas antes dos outros e tem a leitura para explorar antes de virar senso comum. Isso é puro julgamento. A IA pode até te ajudar a mapear oportunidades, mas ela não banca a decisão, não assume o risco, não tem a leitura de timing que um bom operador tem. E o Naval fala outra coisa que é central. Quando tem alavancagem, julgamento importa muito mais do que a quantidade de trabalho. A inteligência artificial é a maior alavancagem que o marqueteiro já teve. Ela multiplica qualquer decisão que tu toma, boa ou ruim. Se tu se posiciona bem, ela te ajuda a escalar rápido. Se tu se posiciona mal, ela te ajuda a escalar o erro mais rápido ainda. Com mais qualidade visual, mais velocidade, mas continua errado. E é por isso que no final das contas o jogo não mudou tanto assim. Sempre foi e sempre vai ser sobre diferenciação. O Seth Godin já falava disso com a vaca roxa. Num mercado cheio de opção, só o que é notável se destaca. A diferença é que agora isso ficou mais urgente. Porque a IA democratizou a média, e quando tudo é razoável, nada chama atenção. Tu começa a competir por preço, e quem compete por preço sempre se ferra. Já dá pra perceber isso acontecendo. Entra no Instagram de qualquer segmento e olha os anúncios, tá tudo parecido. Mesmo formato, mesmo tom, mesma estrutura de promessa. E vai ficar cada vez mais assim, porque cada vez mais gente vai usar IA pra produzir esse tipo de conteúdo. O volume vai crescer e a qualidade média vai subir, mas tudo vai soar igual. E aí o que funciona é ter uma leitura própria, entender o teu mercado de um jeito que ninguém mais entende, construir uma oferta que não existe igual, escolher um ângulo que ninguém explorou. E isso depende de repertório, de experiência, de convivência com o cliente e de bom gosto. Tudo aquilo que não se treina com prompt. Então, resumindo, é por isso que eu acredito que a IA vai substituir 90% dos marqueteiros. A IA de fato vai comoditizar o trabalho técnico de marketing. Tudo que é ensinável, padronizável e replicável vai ser absorvido. E isso vai derrubar o valor de mercado de quem só sabe operar nessa camada.
certa. Mas busca entender o outro lado disso, isso também é uma oportunidade. A IA sobe a média, todo mundo fica minimamente bom, e quando a média sobe, o ótimo fica ainda mais valioso. Quem tem julgamento vai ter uma alavanca absurda na mão, vai pensar melhor, escolher melhor e executar muito mais rápido. Esse profissional não vai ser substituído, vai ser ampliado. A grande diferença nos próximos anos não vai ser quem é melhor em usar IA, nem qual ferramenta tu tá usando. Vai ser quem é melhor em pensar, em ter a leitura certa do mercado, em construir a oferta certa, em saber o que é diferente de verdade, não o que a IA te diz que é diferente. Se esse conteúdo fez sentido pra ti, se inscreve no canal. Eu tô sempre buscando trazer conteúdos não óbvios de marketing e negócio pra tu crescer a receita da tua empresa. E se tu não quer ver conteúdo mais do mesmo, esse aqui é o canal pra ti. Então me conta aí nos comentários, o que tu já tá fazendo hoje com IA e o que a IA já faz bem no teu dia a dia e o que ela ainda não faz. E me conta aí, vamos discutir, cara, se tu acha que a tese que eu trouxe aqui nesse vídeo faz sentido. Grande abraço, te vejo no próximo vídeo.